Olá, boa noite. Eu sou a Natiele. Darei início ao nosso trabalho com o tema Brasil Caboclo, falando um pouco sobre a história e formação dessa subetnia. E eu vou começar o nosso trabalho falando sobre a definição de caboclo, né? A definição mais utilizada é o filho de índio com branco, porém uma definição muito interessante também diz filho de mãe indígena e pai branco. E eu já vou explicar o porquê disso. Vamos começar do início, ali na descoberta do Brasil para os europeus, né? Que para 1500, todo mundo sabe que a vinda dos europeus para cá, né? A descoberta dos europeus daqui foi no começo passiva, né, através do escambo, porém em 1532 resolveram colonizar o Brasil e então fundaram a primeira vila brasileira, que foi ali em São Vicente, hoje em dia a Baixada Santista, né, ali naquela região, e foi, né, os colonizadores. E também foram os jesuítas. Nessa época a Igreja Católica estava perdendo força e eles queriam mais fiéis. E os jesuítas basicamente eram pessoas da igreja que queriam catequizar os indígenas, né, os nativos aqui do Brasil. Então, eles iam atrás dos nativos e faziam os aldeamentos, né, que eram pequenas vilas de catequização. Junto com os jesuítas vieram também os bandeirantes, que, na verdade, os bandeirantes, eles eram homens livres, porém eles eram pobres, né? Eles eram bem longe de ser latifundiários e eles também eram mestiços. Porém, entretanto, eles são considerados homens brancos. Então, os bandeirantes, né, eles tinham como princípio ali explorar o interior do Brasil. Lembra até um pouco a Marcha do Oeste lá dos Estados Unidos, porque aonde eles passavam, eles acabavam com o lugar, matavam e trazia destruição mesmo. E uma das principais atividades econômicas dos bandeirantes, o sequestro dos indígenas, né, o aprisionamento dos indígenas para eles serem escravos. Só que os jesuítas claro, não queriam isso, queriam que os indígenas fossem catequizados. Isso entrou em conflito. E os bandeirantes ali viram como alvo maior esses aldeamentos dos jesuítas. Então eles invadiam, causavam ali toda a destruição da aldeia, matavam os que sobravam, eles aprisionavam, transformavam em escravos. E, é claro, gente, numa guerra, infelizmente, tem muito abuso sexual, tem muito estupro. E, nesse caso, não iria ser diferente. Então, ali surgem os primeiros caboclos. No século XIX, a gente vai ter um ressurgimento dos caboclos, no momento em que o café se torna uma grande oportunidade de trabalho para os europeus. Teve muita imigração do pessoal da Península Ibérica, ou seja, Portugal, Espanha, também muito italiano, muito alemão. Durante essa época de imigração, a miscigenação dos europeus com os nativos brasileiros se repetiu. A prova dessa miscigenação está nessa tabela feita durante uma pesquisa da USP, que se chama Projeto DNA Brasil, que uniu o material genético de vários brasileiros. Essa tabela prova que a dominância do cromossomo paterno é do homem branco, é do europeu, o que comprova que tinha, sim, o abuso das mulheres nativas, das mulheres africanas. E o que era comum também era a história de resgate de mulheres escravas, onde os futuros maridos dessas mulheres diziam ter resgatado elas da vida escrava e dali era feito um casamento planejado dos dois. Atualmente, o povo caboclo pode ser definido como aqueles que levam uma vida rural, religiosa, simples, que da cultura indígena permaneceram várias técnicas de pesca, agricultura, caça. O folclore indígena também é presente em contos e músicas. Enquanto os europeus, na época da catequização, trouxeram a religiosidade para esse povo, que ainda é muito tradicional. A expressão artística desse povo é uma poesia,
a música popularmente caipira, né? Que é um ritmo também que vem mais do europeu. Um exemplo de festa típica que permaneceu pode ser a Folia de Reis, que veio nessa imigração espanhola e portuguesa e permanece até hoje, né? Boa noite, meu nome é Ana Carolina e eu vou falar dos aspectos culturais do caboclo. A cultura cabocla em si é muito extensa, porque ela é o resultado do cruzamento de muitos elementos. Da cultura indígena, da afrodescendente e da ascendência europeia. E também, dependendo do local que ele está aqui no Brasil mesmo, também pode mudar os seus costumes, a sua religião. Como, por exemplo, em Santa Catarina, eles reconhecem muito a figura do São João de Maria como um profeta. Enquanto na região amazônica, eles acreditam mais, assim, e propagam mais sobre o folclore que muita gente conhece mesmo, que é da sereia iara, do boto cor-de-rosa, a mula sem cabeça. Mas a gente pode falar que, de forma geral, o caboclo ele é um habitante da natureza e ele está muito ligado com os aspectos da natureza e os aspectos tradicionais, tendo muito conhecimento sobre a terra da qual ele vive, o uso e o manejo dos recursos naturais, e além deles viverem em pluriatividade rural, ou seja, eles vivem para pesca, extrativismo, agricultura, entre outras atividades. Suas manifestações culturais também têm muito a ver com isso da natureza, como, por exemplo, a dança dos caboclinhos, que é uma manifestação folclórica brasileira caracterizada por ser executada durante o Carnaval em Pernambuco e outras regiões do Nordeste. Ela é realizada por um grupo de pessoas fantasiadas de índios e tem uma coreografia baseada em desfile de 2 alas. Tem uma música singular com ritmos como guerra, perra e balão e instrumentos musicais exclusivos, como o carachá e a preaca. É uma dança para representar a caça, cena de combate, colheita, que é o que eles gostam de mostrar para representar a cultura deles. Existe também uma tradição dos caboclos de Major Salles, que é uma brincadeira ali da região que eles fazem para simbolizar mesmo a sua cultura. Eles têm uma grande estrutura musical formada por sanfona, zabumba, triângulo e pandeiro. A base coreográfica é composta por 26 brincantes dançando sempre em roda. Essa espécie de festival acontece durante a Semana Santa, especialmente no sábado de Aleluia. Além disso, também temos a culinária como manifestação cultural. A culinária, assim como todos os aspectos da cultura, está sempre em desenvolvimento, está sempre se aprimorando. E ela tem mudado muito desde o início da colonização até agora. Mas, de modo geral, a comida cabocla é marcada por pratos com a quirera, com carne de porco e saladas, e a abóbora moranga, preparada com mel de abelhas e acompanhada de vinho moscatel. Mas os caboclos valorizam muito a comida mais natural, que vem do que eles mesmos plantam, sem agrotóxicos. Consomem muito também o feijão, angu, couve e carne. E atualmente eles têm feito bastante pratos com arroz. Boa noite, pessoal. Meu nome é Giovana e eu vou falar um pouco sobre a espiritualidade e religião do Brasil Caboclo. O Brasil Caboclo evoca a rica fusão cultural e espiritual presente no país, especialmente a partir do encontro de tradições indígenas, africanas e europeias. A espiritualidade aqui no Brasil está muito relacionada, principalmente ao sincretismo religioso brasileiro, que inclui o candomblé, a umbanda, o catimbó, xangô e outras práticas de matriz afro-brasileira e indígena. Como é um assunto bem abrangente, né, um assunto amplo, eu separei alguns aspectos que eu achei mais importante na religião para poder trazer para vocês. Um desses aspectos seria sobre os espíritos dos caboclos, porque na Umbanda o termo caboclo refere-se a uma classe de entidades espirituais associadas aos povos indígenas no Brasil, e os caboclos são espíritos que representam forças da natureza, sabedoria ancestral, cura e coragem. Vou falar também sobre pajelança e catimbó, que são tradições espirituais praticadas no Brasil, especialmente no Norte e no Nordeste, e mistura elementos indígenas com influências africanas e europeias. A pajelança é uma prática de cura e espiritualidade indígena que envolve cantos, danças, ervas e conexão com a natureza. Já o catimbó mistura tradições indígenas com culto aos santos católicos e o uso de plantas medicinais para a cura. Sobre os elementos naturais e rituais, a espiritualidade do Brasil Caboclo valoriza muito a natureza e os elementos naturais como fonte de poder e cura, como eu já havia dito anteriormente. Os rituais frequentemente incluem o uso de folha, de ervas, de banho, defumações, além de danças e músicas que invocam energias dos orixás, dos espíritos da mata e dos ancestrais indígenas. Acontece todo um ritual
conforme essa espiritualidade deles. E sobre o sincretismo religioso, que eu também já citei, só para poder explicar mais um pouco sobre o que se trata, é basicamente uma característica marcante, onde figuras indígenas como o caboclo são associados a santos católicos ou orixás africanos, e esse sincretismo facilita na integração de diferentes culturas e religiões no cotidiano espiritual das pessoas. Falando mais um pouquinho aqui sobre os papéis de líderes espirituais. Por exemplo, os pajés, líderes espirituais indígenas, e os pais e mães de santo nas religiões afro-brasileiras têm grande importância na orientação espiritual das pessoas. Então, no trabalho de cura e nas cerimônias que honram e evocam os espíritos ancestrais, são essas pessoas, esses líderes, que acabam tomando a frente ali desses rituais. Também tem a tradição oral e a cultura popular, que são as histórias, as lendas conhecidas passadas de geração em geração, basicamente boca por boca, que vai reforçando a conexão com o povo, com a espiritualidade dos caboclos. Então, essa tradição oral, você falar para as pessoas, toda essa cultura popular, essa história, né, que é muito antiga, vai reforçando essa conexão com a espiritualidade e a religião do Brasil Caboclo. E para finalizar, bem rapidamente, é basicamente um resuminho de tudo que eu falei por aqui, que a espiritualidade do Brasil Caboclo é, portanto, uma expressão cultural complexa e muito diversificada que preserva a sabedoria indígena e, ao mesmo tempo, se transforma ao incorporar outros elementos de outras tradições, refletindo realmente a própria diversidade ética e cultural do Brasil. Então, basicamente foi isso, espero que vocês tenham entendido. Obrigada. Oi, boa noite. Meu nome é Laura Godoy e eu vou falar um pouco agora sobre a língua e os dialetos do Brasil Caboclo. A cultura cabocla manteve em sua língua muito dos traços indígenas, principalmente em palavras e expressões, mesmo enquanto a língua portuguesa mantinha-se mais forte em estrutura predominante. Aos poucos, as línguas indígenas foram se misturando ao português falado, também com influência de outras línguas africanas, criando variantes locais e regionais, com sons, expressões, nomes e termos que preservavam as origens nativas. Com essa mistura foi formado o que chamamos de dialetos caboclos, marcados com o português mais simples, com mais influências diretas do tupi e de outros grupos indígenas locais. Alguns exemplos dessa mistura estão principalmente nos nomes de plantas, animais e elementos da natureza, que refletiam o ambiente em que os caboclos viviam. Essas palavras, como, por exemplo, abacaxi, maracujá, jararaca ou capivara, paraná ou iguaçu, são todas palavras originadas do tupi e representam elementos da natureza que eram parte do cotidiano dos caboclos, refletindo a adaptação do idioma ao ambiente natural e cultural. É notável também a simplificação e as diferentes pronúncias que esse novo dialeto trouxe. O português caboclo costuma ser mais simplificado, com menos regras gramaticais formais e com variações nas conjugações. Além disso, o ritmo melódico e a entonação cantada refletem as influências indígenas e africanas, dando um toque único ao discurso cotidiano. A língua cabocla é uma mistura fluida e dinâmica, e como um reflexo dessa sociedade, o vocabulário usado pelos caboclos é constantemente alterado e enriquecido com a sabedoria de seus ancestrais indígenas e moldada também pela região e contexto em que está presente. O caboclo é, assim, uma síntese cultural, que veio da fusão do português e das línguas indígenas, adaptando-se às condições locais, com saberes indígenas e com uma língua portuguesa transformada e recriada. Boa noite, eu me chamo Beatriz França e falando rapidamente sobre o conceito de caboclo, é a mistura de branco com indígena e negros com indígenas também. E sobre a sua territorialidade, abrange a maior parte da região norte do Brasil e da região nordeste também. E aí abrange vários estados, como a Amazônia, o Acre, o Amapá, a Rondônia, Tocantins, na Bahia também tem bastante, Ceará, Alagoas, Pernambuco, enfim, no norte e no nordeste. Mas voltando sobre o conceito que é a mistura de brancos com indígenas e negros com indígenas, então eu acredito que hoje esteja espalhado pelo Brasil todo. Por exemplo, a minha bisavó era indígena e o meu bisavô é português. Então aí já tem uma mistura. É claro que eu não pratico, não tenho os hábitos e costumes como os caboclos, porque eles têm uma ligação muito forte, né, com os recursos naturais, a caça,
a pesca, a coleta florestal. Boa noite, eu me chamo Rafaela e eu vou continuar falando sobre a territorialidade dos caboclos, que é um aspecto muito fundamental para entender as dinâmicas culturais, sociais e também econômicas desse grupo, principalmente quando falado das regiões amazônicas e ribeirinhas do Brasil. Então, os caboclos, eles têm uma conexão muito profunda e muito simbólica com o território em que eles vivem. Eles preservam muito a natureza. E o conceito de territorialidade para eles está intimamente ligado ao uso e ao também manejo sustentável dos recursos naturais. O território não é visto só como um espaço físico, mas eles também enxergam como um lugar carregado de significados, culturas, histórias e modos de vida também. Isso inclui o uso de técnicas tradicionais, como já dito antes, que seria a pesca, a caça e a agricultura. E falando sobre território e comunidade, o sentido de pertencimento é muito forte entre os caboclos e a ideia de território envolve também a dimensão comunitária. Os territórios dos caboclos muitas vezes não seguem uma delimitação territorial, mas eles são definidos pelo uso e pela convivência coletiva. E esses espaços eles abrangem áreas de uso comum, também como rios, igarapés e áreas de floresta. Como eles preservam muito a natureza, eles têm uma resistência e uma grande proteção territorial. As territorialidades dos caboclos também se manifestam na luta pela proteção e manutenção de seus espaços tradicionais. Então, com o avanço dos projetos de exploração econômica, como madeireiras, mineração e também agropecuária, muitos caboclos se veem obrigados a lutar pela preservação desses territórios. E falando sobre as fronteiras, os caboclos eles têm uma relação complexa com essas fronteiras nacionais e internacionais, especialmente nas regiões de florestas e áreas ribeirinhas da Amazônia. E esses são os lugares onde existem as linhas demarcatórias dos países que se sobrepõem a territórios de ocupação tradicional e histórica. Então, falando sobre a fronteira entre os estados, no centro-oeste, por exemplo, as comunidades caboclas habitam áreas que são caracterizadas pela expansão da fronteira agrícola. E isso leva ao conflito com outras populações, como os fazendeiros e como os grupos indígenas também. E sobre as fronteiras internacionais que também existem, no norte, ao longo da Amazônia, há uma presença de caboclos em áreas de fronteiras com outros países. Países como a Venezuela, a Colômbia e a Guiana. Desafios sociais. Identidade e reconhecimento. Muitas vezes, os caboclos enfrentam dificuldades em afirmar sua identidade cultural, pois acontece de eles não serem reconhecidos como um grupo distinto, e sim como uma população indígena ou rural. Na educação e saúde, também há grandes desafios, pois a falta de recursos financeiros resulta em escolas precárias e poucos professores, limitando as oportunidades para as crianças. Além disso, o acesso a serviços de saúde é restrito, com barreiras geográficas e financeiras dificultando o atendimento médico. Acesso à terra. Muitos caboclos vivem em áreas que foram tradicionalmente ocupadas por seus ancestrais. Com isso, frequentemente, eles enfrentam conflitos com grandes proprietários de terra e empresas, podendo resultar em deslocamento forçado. Já a economia e influência climática é um outro problema, pois esse grupo enfrenta a pobreza e a desigualdade econômica. Eles têm um acesso limitado a empregos formais, tornando-se dependentes da agricultura para sobreviver. Além disso, as mudanças climáticas prejudicam ainda mais suas comunidades, afetando a agricultura e a pesca e dificultando seu modo de vida. Cultura e tradições. Com a modernização e a urbanização ameaçando as tradições culturais, eles vêm enfrentando desafios para manter suas tradições, idiomas e estilos de vida por conta das influências externas. Violência e criminalização. Em algumas regiões, os caboclos são alvo de violência ou atos criminosos, pelo fato deles defenderem seus direitos territoriais ou sua cultura. Oi, meu nome é Heloísa e eu vou apresentar a identidade do Brasil Caboclo. Essa identidade, ela representa e reflete uma herança cultural muito grande e muito complexa que nasceu de uma mistura entre os indígenas e os africanos e os europeus.
especialmente nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do país. Esse grupo social ele começou a se formar com a chegada dos colonizadores portugueses, que avançaram para o interior do Brasil em busca de riquezas, estabelecendo contato e relação com a população dos indígenas. Essa interação ela fez com que surgissem novas expressões culturais e uma identidade de mestiços, que foram marcadas por valores e tradições únicas que estão aí até hoje em dia. Originalmente, a palavra do caboclo era usada para descrever os descendentes dos indígenas e dos europeus. Mas ao longo do tempo, o termo foi ampliado e passou a representar aqueles que, por um processo dessa mistura cultural, voltaram a vida para o campo, próximo à natureza e com uma ligação profunda com a terra. A cultura cabocla, ela aparece na sociedade brasileira como uma representação autêntica e profunda do país, destacando por esses elementos a tudo que remete às raízes culturais e a vida rural, distante de todos os centros urbanos. Tem diversas festividades religiosas e populares, como o Boi-Bumba, o Divino Espírito Santo e as festas juninas, e até o Dia do Caboclo, que exemplificam essa identidade muito forte presente até hoje em dia. Além disso, eles têm tradições como a música regional, que está aí também até hoje em dia, as práticas de medicina popular e as lendas folclóricas que representam essa conexão com o território e a cultura ancestral local. Apesar de, historicamente, o termo caboclo ser marginalizado, a identidade cabocla ela é essencial para a diversidade e a cultura do Brasil. Algumas representações artísticas e literárias eles buscam chamar atenção para essa realidade, como, por exemplo, as obras de Euclides da Cunha, que descrevem o sertanejo e o homem do interior como figuras de resistência e de resiliência durante essas condições diversas. Ainda assim, a comunidade cabocla ela continua enfrentando uma invisibilidade social no Brasil e muito preconceito, que até hoje o caboclo tem esse preconceito mesmo na palavra. E nos últimos anos vem ocorrendo a movimentação de valorização dessa identidade que reflete na produção cultural e literária, tentando resgatar essa importância das vivências e histórias desse grupo para uma formação de identidade nacional. Oi, meu nome é Amanda e eu vou explicar e apresentar qual era a visão de Darcy Ribeiro perante o Brasil Caboclo. Bom, Darcy viu o Brasil Caboclo como um elemento principal na formação da identidade brasileira. Ele destaca também a capacidade dos caboclos de criar modos de vida únicos e resilientes que combinam tradições tanto indígenas quanto europeias em diversos aspectos, como na língua, culinária e costumes. Para Darcy, os costumes representam a adaptação criativa às condições do país e são fundamentais para entender a complexidade cultural que a gente tem aqui no Brasil, tendo desenvolvido modos de vida que combinam práticas e saberes de ambos os mundos, e enxerga essa fusão como um fator que moldou um povo novo brasileiro, distinta dos padrões europeus ou indígenas, definido pela resistência e riqueza cultural que desafiou e superou as imposições coloniais. Ele destaca também que os caboclos contribuíram com uma rica herança cultural, visível na língua, nas tradições, nos conhecimentos sobre o ambiente e nas práticas sociais. Esse grupo representa, segundo Darcy Ribeiro, uma resposta autônoma e resiliente às imposições coloniais, sendo uma expressão do povo novo, como já dita, que emergiu